Capítulo 11 Ridicularizar a si mesmo. Habilidade de Rekun, os 100 punhos armados atingiram o ponto da perfeição. Gritos de surpresa ressoaram no salão e todo mundo pode ver que Shugen era capaz de utilizar completamente aquela habilidade. Embora os 100 punhos armados era apenas uma habilidade de Rekun, se fosse dominada, ela seria bem forte. Se eles estivessem no mesmo nível e se não tivesse uma habilidade para contra-atacar isso, ele não teria chance. Esse é o porquê que todo mundo sabia que Shu Feng sem dúvidas, iria perder. Shuyu franziu a testa e secretamente andou 2 passos para frente. Ela queria parar os esquemas malignos de Shu Gen. Shuyu, espectadores não podem ajudar. Você deve saber dessa regra, certo? Mas bem naquele momento, ela ouviu um som ao lado de seu ouvido. Ela se virou e viu que Shu Feng estava olhando para ela. Entretanto, por causa disso, isso significava que os 2 irmãos não iriam deixar Shu Feng ir tão facilmente e aquilo a fez ainda mais preocupada. Ush. Após disso as imagens dos punhos preencheram o ar e cobriam quase toda a linha de visão de Shu Feng. Com um som de atravessando o ar, ele repentinamente atacou. Shu Feng pode sentir que os punhos de Shu Gen não eram normais e ele não se segurou de maneira nenhuma. Isso mostrava que ele era muito impiedoso. Mas Shu Feng não estava nem com um pouco de medo. Ele não desviou ou escapou, ele apenas silenciosamente esperou pelo ataque. Esse Shu Feng é estúpido. Porque ele não está desviando. Ele quer desviar, mas ele pode. Com seu poder, ele provavelmente não pode reagir a tempo. Isso é verdade. Ele é, depois de tudo, um lixo que ficou por 5 anos na corte externa. Vendo que Shu Feng não desviava, eles até imaginaram que Shu Feng estava assustado pelo poder de Shu Gen e seus rostos revelaram um sorriso vendo a desgraça dos outros. Riu. Mas justo quando Shu Gen chegou perto, Shu Feng repentinamente enrolou suas mangas e uma aura extremamente grande explodiu dentro de seu corpo. Quando aquela aura agrediu Shu Gen, ele ficou subitamente perdido por causa daquela aura, ele sentia a intenção de matar. Ush! Justo quando Shu Gen estava olhando pálido, Shu Feng de repente esticou sua palma da mão. Foi extremamente rápida, e antes de qualquer reação, ele já tinha explodido aquilo no peito de Shu Gen. Bum! Com o ataque da palma, Shu Gen instantaneamente sentiu que seu chi e sangue estavam furiosos enquanto uma onda de dor veio de seu peito. Sush, mas antes de ele ter tempo para pensar, Shu Feng já tinha mandado mais algumas palmas e elas todas acertaram Shu Gen. Ah! Shu Gen gritou alto. Ambas suas pernas estavam dormentes e ele diretamente ajoelhou-se em frente de Shu Feng, e então caiu no chão sem poder. Isso. A cena abriu a boca de todo mundo. Eles nunca imaginaram que Shu Feng teria um poder tão explosivo daquela maneira. Entretanto, eles nem mesmo sabiam que esse era o resultado de Shu Feng pegando leve. Ou então, com apenas uma palma, ele poderia ter matado Shu Gen. Você está no 4 graus nível do domínio espiritual. Naquele momento, Shuvel abriu sua boca. Ambos seus olhos estavam firmemente olhando para Shu Feng e eles estavam cheios de surpresa. O que? 4 graus nível do domínio espiritual. Com essas palavras, todos voltaram aos seus sentidos. Para bater em alguém no 3 graus nível do domínio espiritual sem usar habilidades marciais significava que ele precisaria, no mínimo, do poder do 4 graus nível do domínio espiritual. Entretanto, tentando conectar o 4 graus nível do domínio espiritual com Shu Feng era inimaginável e isso era duro de aceitar pela multidão. Não apenas eles, até Shuyu tinha seus olhos totalmente abertos e seu rosto estava cheio de surpresa. Shu Feng não se importava com a multidão. Ele diretamente andou para a frente da mesa, pegou as 3 ervas espirituais santas, e andou em direção à porta. Pare aí mesmo. Isso é uma troca entre membros da família, e você atacou tão pesado. Onde está seu coração? Justo naquele momento, alguém repentinamente gritou.
Olhando para Shu Che, que estava segurando o braço de Shu Gen e o ajudando a levantar enquanto seu rosto estava cheio de raiva. Não era aceitável quando seu irmão mais novo foi surrado naquela intensidade por alguém. O quê? Quando você me viu como parte da sua família? Eu não me lembro de você dizendo isso antes. Shu Feng levemente sorriu e então disse, mesmo que você disse isso. Punhos e chutes não têm olhos, então você não pode reclamar de nenhum machucado. O que você está fazendo agora mesmo? Você não aceita perder. Eu não aceito perder. Isso é óbvio que você intencionalmente atacou pesado. Shu Gen mordeu os dentes para aliviar a raiva e depois os soltou. Como vítima, estava claro para ele que a primeira palma de Shu Feng já havia o derrotado. Mas Shu Feng continuou a bombardear ele com mais ataques, então era óbvio que foi intencional e ele queria humilhar ele ainda mais. Enquanto escutava aquilo, Shu Feng sorriu novamente. Eu apenas entrei no 4 graus nível de domínio espiritual, então eu não conheço minha força muito bem. E antes, sua habilidade parecia tão forte, então naturalmente eu não me atrevi a subestimar aquilo, então eu usei toda a minha força para responder ao seu ataque. Mas não poderia ter imaginado que você era apenas como um tigre de papel, tão fraco que não pode nem aguentar um ataque. Eu superestimei você um pouco. Você, depois de ouvir as palavras de Shu Feng, o rosto de Shu Gen estava pálido. Ele estava tão bravo que cada vez que ele respirava fazia uns sons altos e ele quase cuspiu seu próprio fígado de tanto respirar. Não apenas ele foi derrotado pelo lixo, ele foi ainda zombado em frente de toda a multidão. Era extremamente difícil para ele aceitar aquilo. Mas, mesmo que ele não quisesse, ele não podia dizer nada sobre isso porque as regras foram feitas por ele e seu irmão. Shu Feng, não seja tão arrogante. Se você tem culhões, então vamos lá agora mesmo. Naquele momento, outra pessoa da família Shu se levantou. Oh! Você também quer duelar comigo? Está bem. Apenas aposte sua erva espiritual santa. Você se atreve? Shu Feng esticou sua mão em direção àquela pessoa. Você? Aquela pessoa era o mesmo que Shu Gen, ele também entrou na escola Dragão Ejar ao mesmo tempo em que Shu Feng. Entretanto, sua força não era tão forte quanto a de Shu Gen. Ele se atrevia a duelar com Shu Feng, mas ele não se atreveria se ele tinha que apostar sua erva espiritual santa. O que há de errado? Se tiver mais alguém que quiser vir, vocês podem vir agora mesmo, desde que vocês não se importem de perderem sua erva espiritual santa. Shu Feng escaneou com seu olhar na multidão, mas nenhum deles ousou olhar para ele nos olhos. Eles não estavam com medo de Shu Feng, eles apenas não se atreviam a apostar sua erva espiritual santa porque ela era suas cordas de salvamento. Shu Feng, não seja tão excessivo. Finalmente, Shu Wei falou. O que é isso? Shu Wei, você também quer vir? Se eu não estou enganado, você é 5 anos mais velho que eu, certo? Se você não se importar das pessoas dizendo que você está aproveitando dos jovens, eu não me importo. Depois de tudo, se eu perder, eu não irei perder fácil, e se eu ganhar eu irei ganhar grande, certo? Enquanto escutava essas palavras, Shu Wei cerrou seus punhos, mas não disse mais nada. Isso era porque Shu Feng estava certo, Shu Wei não era como Shu Che ou Shu Gen, que não tinham muita diferença de idade entre eles e Shu Feng. Entretanto, Shu Wei não podia porque ele não era mais jovem. Com sua idade, mesmo que ele derrotasse Shu Feng, ele iria ser ridicularizado pelos outros, então foi por isso que ele não podia atacar. Vendo que a maioria das pessoas no salão abaixou a cabeça, Shu Feng repentinamente gargalhou. Ele gargalhava muito contente, mas antes de virar e partir ele disse, eu irei dizer 2 frases antes de eu partir para todo mundo aqui. A primeira é achando que você é infalível, a segunda é se ridicularizar. Quanto ao significado atrás delas, todos vocês podem compreender por vocês mesmos. Antes de dizer aquilo, Shu Feng forçou a porta e deixou elegantemente. Naquele instante, a atmosfera na residência se tornou muito esquisita.
Originalmente, a família Shu queria humilhar Shu Feng, mas ao invés disso, eles que foram humilhados por Shu Feng na frente de vários desconhecidos. Isso realmente os fez sentirem que eles não tinham mais reputação. Mas a coisa mais inaceitável era a força de Shu Feng. Originalmente, eles pensaram que Shu Feng era um lixo da família Shu. Mas agora, ele estava no 4 graus nível do domínio espiritual e tinha ultrapassado muita gente. Isso os fez sentirem muita vergonha. Shu Feng caminha para fora da residência e ele sentia um refresco em seu coração. Desde sua infância até agora, ele era humilhado por aquelas pessoas, e finalmente, ele os humilhou de volta. Atualmente, aquilo não era humilhação, Shu Feng apenas foi forçado por eles. Mas não importa o que, Shu Feng se sentia extremamente refrescado. Shu Feng. Antes mesmo de Shu Feng ter andado muito, uma doce voz veio de trás dele, e era Shuil. Capítulo 12, Pessoa Atroz. Shuil, por que você veio para fora? Shu Feng perguntou confuso. Shuil correu para o lado de Shu Feng enquanto gargalhava, e usando suas brancas mãos, ela levemente socou o peito de Shu Feng e disse alegremente: Você foi ótimo. Eu estava perguntando-me o porquê de você estar tão calmo quando você estava na corte externa. Mas agora, depois de um dia, você já me alcançou. Shu Feng envergonhadamente balançou sua cabeça. Shuil, eu te causei problemas hoje e parece que a reunião da sua aliança Shu não terminou muito bem. Não se preocupe, dar uma lição neles foi bom ou então eles iriam te zombar todos os dias. Está certo? Shu Feng, iremos juntos à caçada pelas medicinas espirituais amanhã. Aquelas coisas são muito difíceis de pegar sozinho. Você sabe minha relação com eles. Mesmo se eu quiser juntar-me à aliança Shu, eles não aceitariam. Shu Feng balançou sua cabeça. Não se preocupe sobre essas coisas e apenas deixe isso comigo. Apenas venha nos encontrar aqui amanhã. Ela realmente estava feliz hoje porque Shu Feng a deu uma grande surpresa. Todos no mundo respeitavam os fortes, e vendo que Shu Feng revelou uma incomum força, ela sentiu que talvez as pessoas da família Shu fossem começar a aceitar Shu Feng. Unificar a família Shu sem discriminação era seu maior desejo. Shuei, vocês, mas justo quando ela chegou em frente à residência, Shuil descobriu que todos os membros da aliança Shu já tinham ido embora. Ramf. Shu cruelmente olhou para Shuil, não disse nada e saiu. Shuil, não é como se eu quisesse dizer-te isso, mas hoje você ficou muito ao lado daquele Shu Feng. Agora que você fez isso, não apenas Shu Feng pegou 2 ervas espirituais santas de nós, mas também fomos insultados por ele, todos saíram com raiva, você está contente com isso? Shuei restritamente a reprimiu. Shuei, apenas veja isso como uma falta minha e não me culpe. Em todo caso, Shu Feng continua fazendo parte da nossa família Shu. Veja, você viu a força de Shu Feng. Ele não é um lixo em seus olhos. E ainda, nossa aliança Shu precisa de gente agora, então por que não deixá-lo se juntar a nós? Ouvindo o que Shuil dizia, o rosto de Shuei instantaneamente mudou. Mas, assim que ele estava indo dizer alguma coisa, ele piscou os olhos estranhamente e no final, ele suspirou sem esperanças. Ah, eu não posso fazer nada sobre você. Tudo bem, eu irei dar a Shu Feng outra chance. Traga-o amanhã. Isso é ótimo. Você é o melhor. Shuil pulava excitadamente e seu sorriso era especialmente esplêndido. Ou que, apresse-se e vá descansar cedo. Shuil sorriu e acenou para Shu Feng, então seguiu Shuei com seus olhos enquanto ele saia. Shuei permitindo que Shu Feng entrasse na aliança Shu deixou Shuil muito contente, além das expectativas. Mas o que ela não viu foi no momento em que Shuei virou seu corpo, um sorriso sinistro se formou em sua boca. Senhor Shuil, aquela pessoa chamada Shu Feng se escondeu profundamente. Eu fiquei na corte externa por tanto tempo, mas eu nunca sequer tinha escutado seu nome antes. Parece que ele estava almejando ser o primeiro no exame de discípulos.
Bem naquele momento, um jovem rapaz andava em direção a Shuyu. Ele era o mesmo que Shu Feng, ele era um discípulo novo desse ano. Ele apenas se juntou à Aliança Shu hoje. Você está certo, Shu Feng deve ter ficado na corte externa pela recompensa do exame, eu imagino se ele conseguiu ou não. Ouvindo o que ele disse, Shuyu também repentinamente entendeu. Senhor Shuyu, você está pensando muito. Uma pessoa atroz apareceu nesse ano na corte externa e aquela pessoa ficou em primeiro lugar. Embora Shu Feng seja bastante forte, ele não pode nem sequer ser comparado com aquela pessoa. O jovem rapaz sorriu e disse: Pessoa atroz. Como assim atroz? Shuyu perguntou curiosamente. Extremamente atroz. Uma besta atroz Direct 4, 9 bestas atrozes Direct 3, 30 bestas atrozes Direct 2 foram todas massacradas por aquela pessoa em um piscar de olhos. Quando os discípulos gênios da corte externa chegaram, eles apenas viram os corpos das bestas atrozes que enchiam o chão. Esse tanto de força não é atroz. Tão forte assim. Naquele momento, o rosto de Shuyu estava chocado. Ela também passou pelo exame para discípulos da corte interna, então ela sabia do poder do estágio de mecanismos. Ela também sabia sobre as aterrorizantes bestas selvagens. Para ser capaz de matar tantas bestas selvagens antes mesmo de as pessoas chegarem, realmente fazia ela imaginar o quanto forte aquela pessoa era. Isso iria exigir que uma pessoa estivesse pelo menos nos 5 graus nível do domínio espiritual para fazer aquilo. Qual é o nome dessa pessoa? Depois de ficar chocada, Shuyu também queria saber o nome dessa pessoa atroz. Ah, eu também quero saber. Mas infelizmente, essa pessoa intencionalmente escondeu sua identidade. Depois de pegar a recompensa, aquela pessoa não abriu a porta para sair do palácio subterrâneo. Ao invés disso, ela se escondeu no meio dos outros discípulos, então ninguém sabia quem era. O jovem rapaz balançou a cabeça e saiu. Aquela pessoa é bastante estranha. Tão forte e ainda tão discreta. Talvez ela tenha um segredo que não pode ser dito para outros. Naquele momento, Shuyu ficou mais e mais curiosa sobre a tão falada pessoa atroz. Era porque ela sabia que isso significava que outro discípulo gênio surgiu na corte interna. Ou não. Mas de repente, Shuyu ficou repentinamente apavorada porque ela pensou em uma cena estranha que tinha acabado de acontecer. Quando Shu Che e Shu Zhen saíram, eles não foram em direção às suas próprias residências. A direção que eles seguiram foi a mesma que Shu Feng. Com isso, Shuyu sabia que alguma coisa estava errada e ela rapidamente seguiu na mesma direção que Shu Feng. A corte interna era extremamente grande e havia um longo trajeto da casa de Shuyu para a casa de Shu Feng. Entretanto, Shu Feng não se apressou ou entrou em pânico, ele andava devagar. Ele manteve os passos até chegar em um local vazio, então ele parou lá. Não seja tão sorrateiro e apareça. O olhar de Shu Feng foi lançando em direção a um canto nas sombras. Você é bastante atento. Parece que eu realmente subestimei você. Antes mesmo de terminar sua sentença, 2 corpos familiares andaram para fora da sombra. Eles eram os irmãos Shu Che e Shu Zhen. O rosto de Shu Zhen estava muito melhor, mas sua raiva não passou nem por um segundo. Ele ainda estava pensando em matar Shu Feng. Shu Feng, eu irei te dar uma chance. Devolva as 3 ervas espirituais santas, ajoelhe em frente de meu irmão, Kovtol sobrescrito uma e se desculpe. Então talvez eu irei desculpar-te. Shu Che olhou para Shu Feng com um tom de absoluta confiança. O que, vocês dois querem me roubar? E daí se quisermos te roubar? Você precisa de força para roubar. Força? Eu irei dizer-te agora mesmo o que é força. O corpo de Shu Che se moveu e um forte vento subiu atrás dele. Em um piscar de olhos, ele chegou na frente de Shu Feng. Suas mãos estavam em um estado de como se tivesse garras e ele diretamente atacou a garganta de Shu Feng. Tinha que ser mencionado que a força de Shu Che era várias vezes maior que a de Shu Zhen, e ele não era fraco mesmo entre os com 4 graus nível do domínio espiritual.
Entretanto, seu oponente era Shu Feng, a pessoa atroz que matou uma besta atroz Direct 4 apenas com as mãos. Capítulo 13, Ajoelhar-se e pedir perdão. O Shu Feng rasgou para o lado e desviou do ataque de Shu Che. Ao mesmo tempo um de seus pés tocou o chão. Ele repentinamente girou e depois de uma rotação seu pé se retrai. Vendo aquilo, o rosto de Shu Shen mudou e ele apressadamente recuou. Mas infelizmente, não apenas o pé de Shu Feng era anormalmente rápido, seu posicionamento era preciso e não tinha jeito de desviar daquele ataque. Enquanto ele entrava em pânico, Shu Che podia apenas colocar ambos seus braços juntos e forçadamente bloquear o ataque de Shu Feng. Bang! Tatata! Depois de estender as pernas, Shu Che foi forçado a recuar vários passos e um sentimento de dormência continuadamente vinha de seus braços. Naquele instante, Shu Che franziu a testa levemente. Não importava como, ele não pensou que Shu Feng seria tão forte. Aquela força completamente excedia suas expectativas, então ele tinha que tratar a luta seriamente. Você conhece seus limites. Com apenas um corpo com força bruta, no final é impossível você se tornar uma pessoa útil. Eu irei deixar você experimentar a força das técnicas marciais. Papapapapa. Ei. Shu Che continuamente atingia os pontos de acupuntura de seu corpo e repentinamente gritou alto. Em um instante, seu corpo se expandiu bastante e seus punhos também aumentaram de tamanho. E ainda, sua pele foi de branca para roxa e veias emergiram. Aquilo era assustador. Uma técnica que aumenta sua força. Shu Feng abriu seus olhos e pode dizer que aquela era uma técnica que aumentava a força. Aquele tipo de técnica não iria mudar o número de técnicas que uma pessoa possuía, mas seu corpo inteiro iria se aprimorar. Depois de cultivar até um certo ponto, o corpo de uma pessoa iria ser invadido por elementos, espadas e lanças não poderiam atravessar o corpo. Seu corpo inteiro seria uma arma letal. Ele viu a mudança de expressão em Shu Feng, então Shu Che estava orgulhoso de si mesmo. Embora a força de Shu Feng fosse inesperada, ele sabia que a maior fraqueza de Shu Feng era que ele não cultivava nenhuma técnica marcial. A técnica que ele usou era chamada de corpo de aço. Com aquela técnica, uma pessoa poderia se tornar quase invencível quando batalhasse fisicamente com alguém do mesmo nível, então ele tinha absoluta confiança que ele poderia derrotar Shu Feng. Shu Feng, você pode ajoelhar-se e implorar por perdão, ou... Mas nem mesmo deixando-o terminar suas palavras, o corpo de Shu Feng se tornou como um flash e desapareceu. Quando Shu Feng reapareceu, ele tinha chegado à frente de Shu Che. Um forte e pesado punho ficava maior e maior diante de seus olhos. Vendo que Shu Feng ousava batalhar com ele fisicamente, Shu Che riu e também lançou seu punho contra o de Shu Feng. Bang! Com a colisão dos dois punhos, um som foi emitido, como se fosse aço colidindo. Mas após aquela troca, Shu Che foi forçado a recuar alguns passos para trás. O sentimento de dormência não diminuiu e muito pelo contrário, aumentou em seus punhos e ele olhou para Shu Feng que não tinha sido forçado a recuar nem meio passo. Como o corpo desse cara é tão forte? Shu Che finalmente entendeu que alguma coisa estava errada. Com suas atuais técnicas cultivadas, não havia ninguém que se atrevia a batalhar fisicamente com ele estando no mesmo nível de cultivação. Mas agora mesmo, em frente de seus olhos não apenas Shu Feng se atreveu a batalhar fisicamente, ele ainda tinha a vantagem. Aquilo realmente o fez sentir que a situação não estava boa. Oxi! De repente, o corpo de Shu Feng acelerou em frente e ele soltou uma única palma. Ele diretamente atacou Shu Che bem pela frente. Shu Che, que já tinha aprendido a lição anteriormente, não aceitou o ataque. Ao invés disso, ele mirou no peito e o agarrou. Isso. Mas ainda não era hora para Shu Che ficar feliz. Ele surpreendentemente descobriu que suas mãos não tinham agarrado nada, e a palma que estava seguindo na direção dele também desapareceu. Fam. Ah! Ele foi surpreendido por uma palma extremamente poderosa que aterrissou em seu peito.
A palma de Shu Feng era muito poderosa. Shu Che foi arremessado para trás por mais de 10 metros e então ele caiu no chão enquanto vomitava um monte de sangue. Aquela cena fez Shu Gen, que estava observando, abrir seus olhos e boca. Não importa como, ele não tinha imaginado que até Shu Che, que estava no 4 graus nível do domínio espiritual, seria derrotado pelas mãos de Shu Feng. Aqui já excedia seus limites. Depois de tudo, Shu Feng era antes um lixo que não poderia ser mais inútil. Como isso aconteceu? Naquele momento, o rosto de Shu Che, além de dolorido, estava chocado. Ele não podia entender. Ele não podia entender o porquê dele não ser capaz de agarrar o peito de Shu Feng e ao invés disso ele foi atingido. Ele treinou alguma técnica? Impossível. Absolutamente impossível. Ele tem sido um discípulo da corte interna por apenas 10 dias. Como ele é capaz de usar técnicas? Shu Che pensou que o que Shu Feng mostrou não poderia ser de técnicas marciais, porque em 10 dias era impossível de aprender uma técnica marcial. Mas se ele soubesse que não apenas Shu Feng usa técnicas marciais, ela é ainda a técnica mais forte na corte interna, a palma da ilusão, quem sabe como ele iria se sentir. Irmão? Justo naquela hora, Shu Gen corria e apoiava seu irmão para ele se levantar e queria escapar. Ele estava realmente entrando em pânico. Ele apenas pensou que se Shu Che não podia derrotar Shu Feng, então ele poderia apenas pensar em escapar. Vocês dois não precisam sair tão rapidamente. Mas bem naquele momento, Shu Feng apareceu sem fazer nenhum som e bloqueou o caminho deles. Shu Feng, o que você está fazendo? Shu Gen tinha um rosto calmo na superfície, mas ele não podia encobrir o medo em seu coração. Porque o atual Shu Feng era completamente diferente do Shu Feng em suas memórias, parecia que eram duas pessoas completamente diferentes. Aquela mudança o aterrorizou. Eu não estou planejando nada, apenas me dê todas as suas coisas, ajoelhe-se e implore por perdão, ou então eu não irei deixar vocês irem. Havia um pequeno sorriso pendurado no rosto de Shu Feng, mas aquele sorriso os fez ficarem ainda mais assustados. Shu Feng, não seja tão excessivo. Shu Che disse enquanto cerrava seus dentes. Eu sou excessivo. Vocês todos disseram que sou um lixo. Me humilhando e insultando na frente de todos. Vocês até me seguiram sorrateiramente e queriam me bater e me roubar. Agora você diz que eu sou excessivo. Eu sei que vocês não me veem como parte da família Shu, mas isso não importa porque eu também nunca vi vocês como parte da minha família. Tudo bem em me insultar, mas tratar Shuil daquela maneira é intolerável, porque Shuil é família para mim e ela é uma das poucas pessoas que quero proteger. Depois de dizer aquilo, o rosto de Shu Feng de repente se tornou frio e ele estendeu suas mãos. Com dois afiados bés, dois tapos atingiram os rostos de Shu Che e Shu Gen. Esses dois tapos foram extremamente fortes e os dois caíram duros no chão. Depois daquilo, Shu Feng esticou sua perna e chutou violentamente o peito de Shu Che. Como está sua boca agora? Você não era capaz de forçar a sua lógica. Você não era ameaçador. Por que você não diz nada? Fale. Diga, por favor, me perdoe. Enquanto Shu Feng estava falando, ele deu mais 2 tapos em Shu Che. Depois desses 2 tapos, ambas as bochechas de Shu Che tinham uma marca vermelha de uma palma e um traço de sangue escorria de sua boca. Para eu implorar para um lixo como você, sonhe. Shu Che parecia bastante inflexível. Mas Shu Feng apenas sorriu e começou a acenar com ambos os braços. Vários tapos continuamente acertavam o rosto de Shu Che. Naquela situação, as bochechas de Shu Che rapidamente começaram a inchar e seu rosto ficou parecendo uma cabeça de porco. Shu Feng, vendo que seu próprio irmão estava sendo cruelmente atingido daquela maneira, Shu Gen finalmente explodiu. Saia! Apenas com o aceno de sua grande luva e um tapa, Shu Gen deitou no chão sem ao menos ter forças para se levantar. Naquele instante, Shu Gen realmente entendeu a diferença entre ele e Shu Feng. A verdade é que ele não podia nem aguentar um tapa de Shu Feng.
Shu Feng, me mate se você se atreve. Shu Che revelou um olhar sinistro e começou a berrar. Você pensa que eu não me atrevo? Enquanto ele dizia aquilo, Shu Feng tirou uma adaga da cintura de Shu Che e apontou para seu Dantian e disse: Eu irei contar até 1, se você não implorar por perdão eu irei destruir seu Dantian e você não será mais capaz de cultivar em sua vida. Você se atreve? Ouvindo as palavras de Shu Feng, o rosto de Shu Che mudou instantaneamente. Não havia mais um olhar sinistro e substituindo ele tinha um medo incomparável. Ele sentiu o mesmo que Shu Zhen. Ele também pensou que o Shu Feng na frente dele era completamente diferente do Shu Feng de suas memórias. Ele realmente não tinha certeza se Shu Feng iria ou não destruir seu Dantian ou se ele iria ou não. Capítulo 14, Carta do Irmão Mais Velho. Shu Feng sorriu, mas seu sorriso era muito malicioso. Ele ergueu a adaga e disse baixo: Oxe. Antes mesmo dele terminar de contar, a adaga de Shu Feng repentinamente começou a descer. Eu estava errado. Eu estava errado, Shu Feng, eu estava errado. Por favor, não destrua minha cultivação, por favor, não, Shu Che gritou como se estivesse louco e sua voz carregava alguns soluços. Com isso, Shu Feng, um pouco chocado, também parou seus movimentos e sorriu enquanto olhava para o atual Shu Che. Ele descobriu que Shu Che estava com os dois olhos fechados, e duas lágrimas estavam rolando em seu rosto, e sua boca continuava pedindo perdão. Não apenas sua expressão dava pena, seu corpo inteiro estava tremendo e seus pés estavam numa poça com um mau cheiro. Shu Feng atirou a adaga no chão, procurou em Shu Che e depois em Shu Zhen e finalmente encontrou 5 ervas espirituais da terra de baixa qualidade. Depois de fazer aquilo, Shu Feng ficou de frente para Shu Che, deu um leve tapinha no rosto dele e disse: Olhe para você, quem atualmente é o lixo. Agora você claramente deve saber isso em seu coração. Haha. Depois de dizer aquilo, Shu Feng riu e saiu graciosamente. Depois que Shu Feng saiu, Shu Che e Shu Zhen se apoiaram um no outro e saíram tropeçando na escuridão da noite. Mas depois que eles saíram, um lindo rosto andou para fora da escuridão. Era Shuyu. Entretanto, o rosto doce de Shuyu estava cheio de espanto. Pouco tempo depois, ela sussurrou para ela mesma: Shu Feng, que tipo de pessoa você é e que tipo de força você tem? Repentinamente, ela fechou seus olhos e se lembrou de quando Shu Feng era mais jovem. Não importava o quanto as pessoas zombavam dele, ele nunca as zombava de volta. Não importa o quanto as pessoas humilhavam ele, ele nunca atacava de volta. Um sorriso estava sempre em seu rosto e isso fazia as pessoas sentirem pena. Fazia as pessoas lamentarem por ele, fazia as pessoas quererem proteger ele. Finalmente Shuyu abriu seus olhos e ela de repente sorriu. Talvez nós estávamos errados por pensar que você era uma pessoa fraca. Talvez esse é o verdadeiro você. Você não precisa da proteção dos outros, porque você é forte o suficiente para proteger os outros. Naquele momento, Shu Feng já tinha retornado para sua casa. Ele pegou as 3 ervas espirituais santas e as 5 ervas espirituais da terra. Embora as ervas espirituais da terra eram apenas uma medicina de baixa qualidade, ainda assim elas eram itens preciosos para a cultivação. Shu Feng sabia que pegando elas era o suficiente para fazer Shu Che e Shu Zun levarem um duro golpe. Quando ele pensou sobre os irmãos que sempre o humilharam, levaram uma lição dele, Shu Feng se sentia extremamente refrescado. Parece que o ditado está correto. Contra uma pessoa maligna você precisa ser ainda mais maligno. Para conseguir explicar suas rezos para uma pessoa maligna, uma pessoa precisa usar seus punhos. Shu Feng sorriu, mas não se apressou e começou a cultivar. Ele pegou a carta de seu irmão mais velho. Ele abriu a carta e linhas de uma letra familiar apareceram na frente dele. Era a letra de Shugyu. Irmão, 5 anos se passaram desde que você entrou na escola Dragão Ejar, e nós também não nos vemos por 5 anos. Daqui a alguns dias, a reunião de família anual irá começar, e esse ano o líder da família irá se retirar de sua posição.
Com esse requerimento, nos precisamos eleger um novo líder da família, e o pai é um dos candidatos. Para o nosso pai, isso é um dia extremamente importante, então eu espero que você possa retornar para a reunião desse ano para apoiar o nosso pai junto comigo. Embora haviam apenas algumas linhas com palavras, o significado da carta foi passado. Xu Feng pensou profundamente sobre o conteúdo da carta. Todo ano, na reunião da família, a geração jovem da família Xu participava de um torneio marcial para testar os resultados de suas cultivações. Muito embora isso apenas era um teste na superfície, na realidade, isso mostrava o potencial da geração jovem e também decidia a posição da geração velha na família. Desta vez, Xu Yuan tinha as qualificações para se candidatar, não apenas porque ele era extremamente poderoso, ele também era o pai de Xu Gyu. Xu Gyu na geração jovem da família Xu foi a única pessoa capaz de entrar na escola Lingyun. Ele, é claro, era capaz de conquistar a primeira colocação em todas as competições na família Xu. Seu potencial era enorme, então naturalmente isso afetava a posição de Xu Yuan. Depois de pensar um pouco, Xu Feng pegou uma caneta e um papel e começou a escrever a carta de resposta para Xu Gyu. O conteúdo era muito simples. Esse ano ele iria na reunião da família, porque Xu Feng também queria ajudar seu pai na eleição. Ele queria demonstrar suas habilidades na competição da família e pelo menos conseguir uma posição decente. Daquela maneira, ele poderia deixar todos sabendo que ambos os filhos de Xu Yuan não eram medíocres. Em outras palavras, Xu Feng sentia que a hora para ele provar que ele era capaz, tinha chegado. Depois de escrever a carta, Xu Feng refinou completamente as 3 ervas espirituais santas e as 5 ervas espirituais da terra. Naquela hora, Xu Feng finalmente sentiu que seu dantian estava cheio. Em suas estimações, depois de refinar mais 20 ervas espirituais santas ele seria capaz de avançar para o próximo nível. Entretanto, essas 20 ervas espirituais santas iriam custar uma fortuna. Por isso que ele colocou todas as suas esperanças na caçada pelas medicinas espirituais de amanhã. A manhã seguinte chegou e o céu começava a clarear. Mas no grande plaza ao norte da escola Dragão Azuri, milhares de pessoas estavam reunidas lá. Era uma das entradas para a montanha de medicina espiritual. Xu Feng carregava 2 bolsas. Uma estava cheia de comida e a outra estava completamente vazia. Ele estava olhando em volta da multidão tentando encontrar Xu Yu. Xu Feng, aqui. Ele ouviu uma voz familiar e certamente era Xu Yu que estava por perto. Ela estava acenando suas mãos alegremente para Xu Feng. Comparado ao equipamento de Xu Feng, o de Xu Yu era muito mais simples. Elas apenas trouxe uma bolsa de cintura e estava vestindo as mesmas roupas de ontem. Xu Yu, você não está levando comida. A caçada pelas medicinas espirituais se estende por 10 dias inteiros. O que você irá comer? Xu Feng estava perdido em confusão. Idiota! Não se esqueça que nós somos uma organização. Eu sou responsável por caçar as medicinas espirituais. O trabalho duro como carregar comida é claro que será feito por outra pessoa. Enquanto Xu Yu dizia aquilo, ela apontava para uma direção. Os membros da Aliança Xu estavam lá e Xu Feng os tinha visto ontem. Realmente, 3 deles carregavam uma grande bolsa, e elas estavam cheias de comida. Xu Feng, existem diferentes equipes na caçada pelas medicinas espirituais. Depois de entrar na montanha nos iremos nos separar em 3 grupos. Em cada grupo, alguns são responsáveis por carregarem a comida, alguns são responsáveis por cercarem as medicinas espirituais, e eu sou responsável por caçar as medicinas espirituais. A divisão do trabalho foi determinada pela força, e a divisão das medicinas espirituais também foram divididas dessa maneira. Xu Yu explicou em detalhes para Xu Feng. Com isso, Xu Feng aprendeu sobre a caçada de medicinas espirituais e também sobre os benefícios dos grupos de caças. Antes de serem pegas, as medicinas espirituais tinham sua natureza espiritual e então elas podiam escapar. Sem uma força absoluta, era realmente difícil tentar pegar medicinas espirituais sozinho.
Esse era o porquê uma grande parte dos discípulos iriam escolher entrar em uma aliança. Porque o poder do grupo era realmente mais forte que o poder deles individualmente. Depois de descrever os métodos de caças às medicinas espirituais, Shui levou Shu Feng para o meio dos membros da Aliança Shu. Depois de chegar perto, Shu Feng descobriu que tinha uma pessoa de ontem que estava faltando. Aquela pessoa era exatamente Shu Che. Ontem, Shu Che apanhou tão feio de Shu Feng que seu rosto ficou parecendo o de um porco, então ele não devia ter coragem de encarar ninguém. Esse era o motivo dele ter abandonado essa oportunidade na rara caçada pelas medicinas espirituais. Além de Shu Che que não participou, Shu Feng viu uma outra pessoa familiar, e era Shu Zhen. Mas o atual Shu Zhen não tinha aquela arrogância de antes. Ele abaixou sua cabeça e não disse nada, parecendo ter recebido um grande golpe e parecendo estar extremamente deprimido. Capítulo 15, Irmãos Tigre e Dragão. Eu, Shu Feng, estou presente como o último membro aqui. Todos deem as boas-vindas ao Shu Feng. Aplaudam. Papapa. Depois que Shui levou Shu Feng lá, ela comemorou e aplaudiu. Vendo aquilo, vários membros da Aliança Shu que não faziam parte da família Shu também aplaudiram para dar as boas-vindas para ele e concordaram com suas cabeças para Shu Feng. Eles viram a força de Shu Feng ontem, e não se importavam como a família Shu o via, pelo menos eles aprovaram Shu Feng em seus corações. Mas, além de Shui e os outros, os discípulos da família Shu não fizeram nada e seus olhares para Shu Feng eram extremamente doentios. Shui, o que você está fazendo? Você trouxe uma pessoa de fora como ele para nossa aliança Shu. Aprecie e suma com ele daqui. Shui repentinamente gritou com raiva. Está certo, a aliança Shu não dá as boas-vindas para ele. Tire ele daqui. Ao mesmo tempo os outros discípulos também começaram a gritar. Suas vozes eram bastante altas, como se estivessem fazendo aquilo para todo mundo que estivesse por perto ouvir. E eles realmente atraíram a atenção das pessoas em volta deles. Naquele instante, Shu Feng franziu a testa. Ele nunca tinha imaginado que Shu Wei iria dar as boas-vindas para ele daquela maneira. Como aquilo era dar as boas-vindas? Era obviamente para humilhá-lo, especialmente em frente de todos os discípulos que estavam em volta dele. Shu Wei, o que você está fazendo? Você não disse ontem, naquele instante, Shuiu entrou em pânico, e ela não sabia o que fazer. Shuiu, cala a boca. O que eu digo nessa aliança Shu acontece. Eu posso aceitar qualquer um, mas absolutamente não aceito Shu Feng. Shu Wei nem mesmo deu a chance de Shuiu terminar de falar. Shu Wei, eu nunca pensei que você... Tudo bem, desde que você não me aceite, eu irei sair daqui. Shuiu finalmente se recompôs. Ela sabia que tinha sido usada por Shu Wei para colocá-lo em uma situação tão difícil como aquela. Shuiu, eu temo que você não tenha que dizer isso. A menos que você queira deixar a família Shu, você não pode deixar a aliança Shu. Shu Wei friamente sorriu, como se ele já tivesse adivinhado que Shuiu iria ter essa reação. Você é simplesmente... Shuiu estava rangendo seus dentes de raiva, ela ainda não sabia o que fazer. Ela podia apenas olhar para Shu Feng sem esperanças. Shu Feng, eu... Shuiu, não precisa se explicar. Eu sei que isso não é sua culpa. O rosto de Shu Feng estava muito calmo, ele escaneou Shu Wei e os outros, e disse. Sua aliança Shu não está me aceitando, certo? Tudo bem. Está tudo bem. Lembre-se do que você disse hoje. Eu garanto que algum dia, eu irei fazer você se arrepender de tudo que fez hoje. Ha 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 ha, que piada. Você pensa que és alguém de valor. Nós iremos nos arrepender. Você pensa que vales alguma coisa pra gente se arrepender. Isso mesmo, quem você pensa que é? Descarado. Eles nem mesmo colocaram as palavras de Shu Feng em seus corações. Em seus olhos, Shu Feng era apenas uma pessoa inútil, porque desde que eram pequenos, eles já imprimiram essa marca em Shu Feng. Esse lugar está bem animado.
Bem naquele momento, uma voz limpa repentinamente ressoou. Todos olharam, e eles apenas viram dois jovens rapazes andando na direção deles. Eles eram irmãos gêmeos. Suas longas luvas roxas estavam bem sujas, e estavam tão sujas que você podia até mesmo ver um óleo brilhando. Os dois estavam segurando canas de açúcar e enquanto comiam, eles continuamente faziam um barulho que era realmente irritante. Entretanto, quando todos viram os emblemas em seus peitos, nenhum deles ficou surpreso. No emblema, havia um par de asas. Era o símbolo da aliança mais forte da corte interna, a Aliança Alada. São os irmãos Tigre e Dragão da Aliança Alada. Naquele momento, muita gente reconheceu aquelas pessoas, e todos os tipos de gritos sem fim surgiram. Os discípulos homens revelaram uma expressão de respeito, enquanto as discípulas mulheres estavam gritando como se elas amassem aquelas duas pessoas. Até o rosto de Shuil se tornou mais pesado. Shuil, você conhece eles? Shu Feng perguntou curioso. Milímetro, seus nomes são Bai Long e Bai Agao. Eles têm a mesma idade que a minha, 16 anos. Sobrescrito uma. Eles entraram na escola Dragão Ejar no mesmo tempo que eu, mas eles passaram no exame para discípulo da corte interna com a idade de 12 anos e eles até foram os primeiros colocados naquele exame. De acordo com os rumores, eles já entraram no 6 graus nível do domínio espiritual há um ano. Eles são verdadeiros discípulos gênios. Shuil tinha uma expressão solene enquanto falava sobre aqueles dois e isso mostrava que aqueles dois eram muito importantes no coração de Shuil. 6 graus nível do domínio espiritual com 16 anos. Depois de ouvir as palavras de Shuil, Shu Feng também teve que reexaminar os irmãos Tigre e Dragão porque ele sabia que seu irmão mais velho Shu Gyu entrou no 6 graus nível do domínio espiritual com 17 anos e era considerado um gênio. Aqueles dois eram mais novos que Shu Gyu e isso mostrava que os membros da Aliança Alada não eram pessoas comuns. Não era surpresa que eles eram vistos como a Aliança das Lendas. Eles parecem estar andando em nossa direção. Nós? Nós não os ofendemos. Ofendemos. Quando eles viram que eram os alvos dos dois irmãos, todos na Aliança Shu começaram a ficar nervosos e Shu Wei não era exceção. Depois de tudo, os nomes dos irmãos eram muito conhecidos. Mesmo sem seus status de serem da Aliança Alada, seus brilhos não podiam ser encobertos. Eles não ousavam em ofender esses tipos de pessoas, porque se eles fizessem isso, significaria que eles seriam sentenciados à morte na corte interna. Mas quando eles chegaram perto, a multidão finalmente respirou aliviada porque eles descobriram que o alvo deles era Shu Feng. Você é Shu Feng? Bai Long olhou de cima para baixo para Shu Feng. Problema? Shu Feng finalmente respondeu. Oh! Ouvindo a resposta de Shu Feng, Bai Agao não teve reação, apenas franziu a testa e também começou a julgar Shu Feng. Isso é ótimo. Os irmãos Tigre e Dragão estavam procurando Shu Feng. Humph, ele acabou de entrar na corte interna e já ofendeu os irmãos. Bem merecido. Vamos ver como ele irá morrer dessa vez. Naquele instante, os membros da família Shu estavam todos contentes. Eles todos queriam que Shu Feng ofendesse alguém importante e então ser morto por ele. Quem imaginou que Shu Feng atualmente tinha ofendido os irmãos Tigre e Dragão? Isso os fez bem alegres. Entretanto, as palavras seguintes que os irmãos disseram os deixaram pasmos. Shu Feng está interessado em se juntar à Aliança Alada. Capítulo 16, recusando-se a entrar. Impossível, você deve ter entendido errado. As palavras dos irmãos Tigre e Dragão abismaram a multidão que estava observando e todos os tipos de expressões complicadas apareceram em seus rostos. Naquele instante, as pessoas em volta deles pensaram que estivessem entendido errado em acreditar que aquelas palavras eram verdadeiras. Eles não podiam entender o porquê da Aliança Alada querer recrutar Shu Feng. Agora mesmo, Shu Feng foi rejeitado até mesmo por uma pequena aliança. Como pode tal pessoa conseguir o respeito da Aliança Alada? Shu Feng, você gostaria de se juntar à Aliança Alada?
Eles sabiam que a multidão estava suspeitando, então Bai Long forçadamente adicionou outra sentença e enfatizou o tom. Isso é verdade. A Aliança Alada atualmente está recrutando aquele cara. De onde ele veio para receber um convite da Aliança Alada? A Aliança Alada não é a chamada Reunião dos Gênios. Porque eles estão recrutando uma pessoa tão comum. Não sei o porquê também realmente não dá para entender. Ele tem alguma área em que é especial. Mas eu realmente não consigo ver nada. Mesmo uma pequena aliança não o deu as boas-vindas. Como pode ser alguém forte? Com isso, as discussões espalharam rápido como fogo em palha seca e todos os olhares se concentraram em Xu Feng. Todos eles tentavam descobrir o que tinha de diferente sobre ele para ser capaz de receber um convite da Aliança Alada. Mas não importava como, eles não podiam entender como aquele rapaz era diferente. Mas mesmo assim, todos infinitamente admiraram Xu Feng. A Aliança Alada. O lugar onde inúmeras quantidades de discípulos os admiram e onde inúmeros gênios foram recusados. Era absolutamente uma terra sagrada no coração dos discípulos da corte interna. A Aliança Alada. Os sonhos de inúmeros discípulos. Era um sonho que poderia apenas ser imaginado, mas nunca alcançado. Mas naquele instante, havia uma pessoa que entrou naquela terra sagrada e completamente conquistou o sonho inalcançável dos outros discípulos. Como eles poderiam não ter inveja dele? Como isso é possível, Xu Feng, ele atualmente? Mas, os que tinham os rostos mais feios e que não podiam aceitar aquilo, a maioria eram as pessoas da família Xu. Especialmente Xu Wei. Era como se ele tivesse sido esmagado por um pesado martelo. Todo seu cérebro estava dormente e ele estava completamente desconcertado. Shuil também estava da mesma maneira. Ela estava ao lado de Xu Feng, abriu a sua pequena boca, e seus pares de olhos estavam piscando sem parar enquanto ela estava olhando para Xu Feng surpresa. Vendo as reações da multidão, os irmãos Tigre e Dragão sorriram já que eles ficaram contentes, então eles lançaram seus olhares para Xu Feng. Comparada às reações na multidão, os irmãos aguardavam ainda mais para ver a reação de Xu Feng. Eles queriam ver Xu Feng comemorar como se ele estivesse louco e tivesse entrado em um sonho. Mas Xu Feng obviamente os desapontou. Ele não estava super contente e agitado. Melhor que isso, ele não mostrou nenhuma expressão, e seu rosto estava calmo como águas paradas. A coisa mais surpreendente foi as palavras de Xu Feng que ouviram de seguida. Obrigado pelas suas boas intenções, mas eu não quero me juntar à Aliança Alada agora. Xu Feng disse calmamente. O que? Eu não entendi errado, certo? Ele recusou. Quando as palavras de Xu Feng saíram de sua boca, a multidão que já estava fervendo instantaneamente aumentou ao extremo. A oportunidade que todos desejavam em seus sonhos foi recusada. Isso era absolutamente impensável. Depois de ouvir aquela resposta, os irmãos Tigre e Dragão também franziram suas testas e seus rostos estavam obviamente descontentes. Xu Feng, se você se juntar em nossa aliança alada, você irá apenas ter benefícios em seu desenvolvimento futuro na escola Dragão Ejar. Você realmente irá recusar? Bai Long o avisou e perguntou. Eu realmente sinto muito. A resposta de Xu Feng foi firme. Você? Bai Agao estava um pouco bravo, mas antes de deixar ele explodir, ele foi parado pelas mãos estendidas de Bai Long. Bai Long reavaliou Xu Feng mais uma vez e disse, Xu Feng, eu espero que você possa reconsiderar isso. Depois daquilo, Bai Long se virou e saiu. Depois de um olhar ameaçador de Bai Agao, ele também saiu em passos grandes. Aquele cara realmente recusou o convite da Aliança Alada. Ele é estúpido. Olhe para ele, você pode dizer que nem mesmo pensou sobre isso, então não deve conhecer o grande nome da Aliança Alada. Ah, que vergonha! Eu imagino que no futuro, quando ele entender a força da Aliança Alada, ele ficará extremamente frustrado. Futuro. Se você ofender a Aliança Alada, pelo que eu posso dizer, esse cara não está longe da morte. Naquele instante,
todos abriram suas bocas e as vozes com todos os tipos de discussões sem fim. Até Shuyu estava coberta de confusão enquanto ela perguntou, Shu Feng, você sabe o que você acabou de fazer? Aquilo era. Eu sei, era a Aliança Alada, a organização de lendas na corte interna. Você sabia e ainda assim você recusou, Shuyu estava absolutamente sem palavras. Eu não irei entrar em outra aliança que eu não conheça nada a respeito. Eu temo que a Aliança Alada não é exceção. Shu Feng sorriu e seu sorriso era anormalmente calmo. Não se importando com os olhares espantados em sua volta, ele elegantemente se misturou na multidão, como se ele nunca tivesse visto a Aliança Alada antes. Shuyu continuou olhando para o lugar onde Shu Feng tinha desaparecido. Sua expressão estava completamente complicada, e depois de um bom tempo ela murmurou, Shu Feng, parece que eu te conheço cada vez menos. Atualmente, Shu Feng também estava surpreso pelo convite da Aliança Alada, mas por causa que aquilo foi inesperado, ele recusou firmemente. Depois de tudo, havia um segredo em seu corpo que os outros não podiam descobrir. Os 9 raios coloridos. A coisa assustadora que quase destruiu o continente. Se as pessoas soubessem que aquilo estava dentro do Dantian de Shu Feng, quem sabe o que os experts iriam fazer com Shu Feng. Existia até a possibilidade que seu estômago fosse aberto. Pouco tempo depois, em um lugar misterioso fora do plaza, os irmãos Tigre e Dragão estavam lá em pé com uma expressão deprimida. Em frente deles estava uma jovem senhorita. A garota tinha a pele bela, sobrancelhas afiadas e olhos grandes, uma boca pequena como se fosse uma cereja. Embora seu rosto fosse um pouco jovem, podia-se ser dizer que ela era uma pessoa bonita e uma pessoa levemente pouco desenvolvida. Mas, naquele momento, as sobrancelhas da garota franziram enquanto ela perguntou aos irmãos, vocês estão dizendo que ele recusou a proposta de juntar a Aliança Alada? Irmã Senhor Sumei, tudo o que dissemos é verdade. Os irmãos responderam ao mesmo tempo. Atualmente existe uma pessoa que se atreve a recusar um convite da nossa Aliança Alada. Ele deve estar cansado de viver. A garota estava mordendo seus lábios, havia traços de raiva que surgiram em seus lindos olhos. Irmã Senhor Sumei. Para sermos honestos, nós nem mesmo sabemos que parte daquele garoto é extraordinária. Mas, ele foi mencionado por aqueles 2 e eles nos disseram para convidar ele. Se fizermos alguma coisa de mal para ele, eu temo. O que há para temer? Nós já demos respeito o convidando para a Aliança Alada. Mas agora, ele se atreveu a recusar. Se não o deixarmos provar um pouco de dor, onde está a honra de nossa Aliança Alada? Eu vou deixar esse problema para vocês 2 lidarem. Não se preocupem com a minha irmã mais velha, eu garanto que nada irá acontecer com vocês 2. É. Tudo bem. Os irmãos Tigre e Dragão não ousavam replicar uma única palavra enquanto estavam na frente daquela linda garota. E também, eu irei dizer isso pela última vez. Não me chame de senhor. Minha idade não é mais alta que as suas. Depois de lançar seu olhar para aquelas 2 pessoas, ela saiu. Os irmãos assistiram aquela garota se distanciando em silêncio até que ela se foi completamente. Então, eles apenas respiraram fundo como se estivessem aliviados. Essa garotinha é muito difícil de servir. Ela nos trata como escravos, Baiagao reclamou enquanto limpava o suor de sua testa. Que seja. Não podemos fazer nada sobre seu status especial em sua família. Mesmo ignorando o apoio de sua família, já seria suficiente apenas olhando para a influência de sua irmã mais velha na corte interna. Bai Long disse amargamente. Nesse tópico, eu prefiro sua irmã mais velha. Pelo menos ela é mais gentil. Gentil. Você apenas não a viu quando fica violenta. É ainda mais assustadora que Sumei. A combinação dessas 2 irmãs é chamada de Honmei sobrescrito uma. Existe beleza, mas eu ainda não descobri a gentileza. Mas o que devemos fazer agora? Nós realmente temos que cuidar daquele Shu Feng. Vamos dar a ele um aviso apropriado, mas não podemos ser muito excessivos.
Depois de tudo, além da irmã dela, aquela pessoa também falou dele. Depois de dizer aquilo, Bai Long não teve o que fazer além de suspirar profundamente. Ontem, na rara reunião da Aliança Alada, duas pessoas importantes apareceram sem serem convidadas. Também, aqueles dois deram o mesmo aviso, e era para a Aliança Alada convidar Xu Feng. Embora eles não estavam aceitando a fazer isso, a Aliança Alada concordou porque aquelas duas pessoas eram existências que eles não se atreviam a ofender. Capítulo 17 – Conhecidos. A Montanha das Medicinas Espirituais era uma terra proibida. Toda a montanha tinha camadas de células. Ao menos que alguém tivesse a habilidade de voar, eles podiam apenas entrar na Montanha das Medicinas Espirituais pelas entradas. Havia 8 entradas para a Montanha das Medicinas Espirituais e todas as 8 entradas tinham elders cuidando delas. Apenas na época da caçada pelas medicinas espirituais elas seriam abertas. Naquele instante, todas as 8 entradas se abriram. Os discípulos da corte interna que tinham um símbolo poderiam entrar e quase uma centena de milhares de discípulos veio de todas as direções. Essa montanha das medicinas espirituais é um lugar bastante misterioso. Xu Feng disse em volta da montanha das medicinas espirituais. Seu olhar foi atraído para as grandes árvores que encobriam o céu e os densos arbustos. Erva espiritual da terra. De repente, Xu Feng viu uma planta estranha. Ela tinha o tamanho de 5 polegadas com 4 folhas, inteiramente verde e estava coberta com uma fraca luz. Era a erva espiritual da terra de Baixo Rec. Mas antes mesmo dele chegar perto, a erva espiritual da terra contraiu-se e se preparou para escapar. Oxi! Vendo aquilo, Xu Feng deu um salto, mas ele estava um passo atrasado. A erva espiritual da terra tinha desaparecido para dentro do chão quando ele tinha chegado. Essas coisas realmente têm uma natureza espiritual. Xu Feng sorriu seco, mas ele não estava impaciente. Ele observou em volta com seu olhar. Ele sabia que a erva espiritual da terra podia escapar por debaixo da terra, mas depois de certa distância elas deveriam retornar para a superfície, e a direção que elas escapavam era geralmente em linha reta. Então, Xu Feng sentia que se ele confirmasse a direção que a erva espiritual da terra escapasse, não seria difícil de pegá-las com sua velocidade. Oxi! Justo naquele momento, uma luz apareceu e a erva espiritual da terra saiu debaixo da terra. Obviamente era aquela que tinha acabado de escapar. Xu Feng se recompôs, e andou vários passos, então saltou no ar como um coelho escorregadio. Suas mãos formaram uma garra de águia, e ele agarrou no espaço vazio em sua frente. Bem como Xu Feng previu, enquanto aterrissava no chão, a erva espiritual da terra saiu debaixo da terra outra vez. Mas dessa vez, Xu Feng foi mais rápido. Ele não deu nenhuma chance para ela escapar. As grandes mãos de Xu Feng duramente agarraram e a puxaram para fora da terra. Xi. Quando a erva espiritual da terra saiu da terra, ela começou a fazer um barulho de destruir os tímpanos e uma onda de um forte poder lutador se mantinha saindo dela. Mas aquela luta durou apenas por pouco tempo antes de se tornar mais e mais fraca. No final, a erva espiritual da terra brilhou, e então começou a diminuir de tamanho. No fim, era quase do tamanho de um dedo. Isso realmente é bem estranho. Quando uma medicina espiritual deixa o solo, ela perde sua natureza espiritual, e a medicina espiritual que não tem natureza espiritual iria ter um corpo pequeno. Mas aquilo eram apenas os rumores. Quando uma erva espiritual da terra com 5 polegadas de tamanho muda em uma com nem meia polegada, qualquer um ficaria surpreso quando vissem aquilo na frente de seus rostos. Depois de cuidar da erva espiritual da terra, Xu Feng abaixou suas mãos e fez um selo de mão. Um forte poder de absorção surgiu de seu dantian, e em um piscar de olhos, aquilo completamente refinou a erva espiritual da terra que estava em sua palma da mão. Essas coisas não são suficientes nem para você tapar o buraco em seu dente. Xu Feng sorriu amargamente.
A erva espiritual da terra era apenas uma medicina espiritual de baixo leque e a energia espiritual dentro dela era várias vezes menor que da erva espiritual santa. Ele iria precisar de uma quantidade aterrorizante se ele dependesse delas para alimentar o raio divino. Como ele não tinha o que fazer sobre isso, Shu Feng continuou andando e avançou para as partes profundas na floresta da montanha. A montanha de medicinas espirituais era dividida em círculo interno, círculo central e círculo externo. O círculo externo tinha as medicinas de baixa qualidade, o círculo central tinha as medicinas espirituais de qualidade média e o círculo interno tinha as medicinas espirituais de alta qualidade. Shu Feng estava mais familiarizado com a medicina espiritual de alta qualidade, erva espiritual santa. Mas ele também sabia que a erva espiritual santa não era gentil quando tinha sua natureza espiritual. Não apenas elas escapavam quando viam as pessoas, elas tinham ainda um ataque extremamente forte. De acordo com os rumores, uma erva espiritual santa era comparável com uma besta selvagem de Rec 6. Isso também significa que sem estar nos 6 graus nível do domínio espiritual, você não será capaz de derrotá-la. Esse era o porquê do círculo interno ser visto como uma área proibida e muito poucos se atreviam a entrar nele. Shu Feng também não planejava caçar esses caras assustadores, então seu objetivo era o círculo central. A medicina espiritual de média qualidade era a erva espiritual do céu. De acordo com as lendas, ela pode se esticar e correr. Ela tem até a habilidade de se tornar invisível, então é muito difícil de pegá-las. Mas, por sorte, ela não tem nenhum poder capaz de matar. Embora a energia espiritual que ela continha era incomparável com a erva espiritual santa, ela era bem melhor que a erva espiritual da terra. Então era por isso que pegá-la era o melhor objetivo para Shu Feng desta vez. Ele continuou avançando, e todas as ervas espirituais da terra que Shu Feng via no caminho não eram capazes de escapar de suas garras demoníacas e eram refinadas no ato. Quando estava à noite, ele finalmente alcançou o círculo central e rapidamente encontrou uma erva espiritual do céu. Entretanto, a erva espiritual do céu era bastante impressionante. Ela não apenas podia mudar a rota de escapatória, ela realmente tinha a habilidade de se tornar invisível. Embora a invisibilidade apenas durasse por um curto espaço de tempo, Shu Feng sempre sofria durante esse período. Avançando até o sol começar a se pôr no oeste, Shu Feng viu pelo menos uma dúzia de ervas espirituais do céu, mas ele não pegou nenhuma. Eu não acredito que eu irei perder para uma medicina espiritual de qualidade média. Embora Shu Feng continuasse com fôlego mesmo depois de correr o dia inteiro, ele ficou sem ter o que fazer quando seu estômago começou a roncar, então ele podia apenas parar para comer. Enquanto ele comia, ele não se esqueceu do ridículo que passou com as ervas espirituais do céu, e ele jurou de pegar as ervas espirituais do céu e as refinar. Como eu disse, não venha para o círculo central. Essas ervas espirituais do céu não são algo que podemos pegar. Senhorita, não precisa se apressar, eu lentamente estou começando a entender sobre os métodos de escapar das ervas espirituais do céu. Me dê mais um dia e eu garanto que nós poderemos pegá-la. Um dia? Em um dia, quantas ervas espirituais da terra podemos pegar no círculo externo? Você está apenas perdendo seu tempo. Justo naquele momento, palavras quebradas vieram do meio da floresta e Shu Feng podia sentir que pelo menos 10 pessoas estavam se aproximando. Parece que não sou o único sofrendo. Shu Feng riu, mas nem mesmo ergueu sua cabeça para olhar para a comida em suas mãos e a comeu com mordidas grandes. Senhorita, olhe, aquele parece Shu Feng. Mas quando uma voz surpresa e ainda cheia de desdém ressoou, Shu Feng sabia que ele tinha encontrado uma droga de conhecido. Ele se levantou e olhou. 10 silhuetas estavam olhando para ele e todas tinham rostos familiares. A jovem dama que estava liderando era chamada Shu Shue sobrescrito uma. Ela era um ano mais nova que Shu Feng, e ela podia dizer que era prima de Shu Feng. Embora Shu Shue não era doce e bonita como Shu Yu, ela tinha alguns pontos positivos. Especialmente sua pele branca como a neve que combinava com seu nome.
Mas ela era igual a Shu Che e Shu Zhen. Ela não gostava de Shu Feng desde quando era criança e pertencia à força inimiga. Atrás de Shu Shui haviam 9 pessoas. Embora eles tinham o sobrenome de Shu, estritamente falando, eles não eram parte da família Shu. Eles eram serventes da família Shu, mas por causa que seus pais tinham algum status na família Shu, eles entraram na escola Dragão Ejar ao mesmo tempo. Mas a coisa engraçada era que mesmo essas pessoas desdenhavam Shu Feng. Oh! É você Shu Feng? A voz repulsiva ressoou novamente e coincidiu que a pessoa que tinha falado era um jovem alto e magro que estava ao lado de Shu Shui. Shu Feng também reconheceu aquela pessoa. Ele era chamado de Shu Gao, e desde que ele era pequeno, ele gostava de ficar ao lado de Shu Yu. Ele era a sombra de Shu Shui. A coisa que valia a pena ser mencionada era que embora Shu Gao tinha o status de servente, seu talento não era mau e ele entrou na escola Dragão Ejar ao mesmo tempo de Shu Yu, e também estava no 4 graus nível do domínio espiritual. No grupo de Shu Shui, a força de Shu Gao era decente, então era óbvio que ele era a força principal do grupo. Mas aquele cara não era confiável. Vendo que ele trouxe Shu Shui e os outros no círculo central, uma pessoa podia dizer que ele era alguém que mordia mais do que podia mastigar. Capítulo 18 – O Grito na Floresta. Eu digo, Shu Feng, você também não é nada bom. Você nem mesmo tem alguma coisa depois de um dia inteiro. Quando ela viu que a bolsa de Shu Feng estava vazia, Shu Shui riu e aprovou as dificuldades de Shu Feng. É assim. Com 10 de vocês juntos, não parece que você está nem um pouco melhor que eu. Shu Feng os observou, e vendo as mesmas bolsas vazias no lado de Shu Shui, ele zombou. Eu realmente não entendo o que Shu Wei está pensando. Ele colocou 10 pessoas inúteis em um lugar só, e as 10 pessoas inúteis correm para o círculo central. Vocês estão aqui para acampar. Vocês têm comida suficiente. Palavras sem sentido. Ouvindo Shu Feng, Shu Shui ficou agitada e com raiva. Os 9 serventes ao seu lado também não estavam de muito bom humor. Especialmente aquele Shu Gao. Ele até apontou para Shu Feng e gritou: se você ousar a desrespeitar a dama da minha família mais uma vez, eu irei te aleijar. Se você sentir que pode, então venha e tente. Shu Feng lançou um olhar de desdém para Shu Gao, então olhou para baixo e continuou a comer sua comida. Você pensa que eu não me atrevo? Enquanto Shu Gao falou, ele correu agressivamente em direção ao Shu Feng. Um redemoinho surgiu debaixo de seus pés e ele varreu as grandes folhas que saíram voando. Ele exibiu completamente o poder do 4 graus nível do domínio espiritual. Mas justo quando Shu Gao chegou perto dele, Shu Feng repentinamente ergueu sua cabeça, e um par de olhos assustadores pôde ser visto como se fosse uma faca afiada perfurando os olhos de Shu Gao. Tá? Naquele instante, Shu Gao imediatamente parou de andar e recuou 2 passos rapidamente. No instante que ele viu o olhar de Shu Feng, ele sentiu alguma coisa. O poder da intimidação. Aquela intimidação fez Shu Gao sentir um frio na espinha. Ele entrou em pânico porque ele sentiu aquela intimidação antes, e alguém que fosse capaz de fazê-lo sentir uma coisa dessas era uma pessoa extremamente assustadora. Embora ele também achasse que fosse inacreditável quando viu que aquilo vinha de Shu Feng, que também estava no 4 graus nível do domínio espiritual e tinha acabado de entrar na corte interna, aquela intimidação o disse que ele não poderia lutar com Shu Feng. Glup. Depois de engolir sua saliva a seco, Shu Gao se virou e instantaneamente correu para trás. Aquela cena fez Shu Shui e os outros não saberem o que fazer. Porque ele voltou sem nem mesmo ter lutado. Isso não era um pouco vergonhoso? Se eles soubessem que Shu Gao estava assustado apenas pela expressão nos olhos de Shu Feng, eles iriam pensar que tinham perdido ainda mais o respeito. Shu Gao, o que aconteceu com você? Shu Shui gritou brava. Senhorita, Shu Gao não sabia como responder. Lixo inútil. Vendo o olhar fraco de Shu Gao, Shu Shui rangeu seus dentes com raiva, mas ela não sabia o que fazer.
No final, ela podia apenas olhar para Xu Feng e dizer agressivamente: Xu Feng, você realmente cresceu. Você se esqueceu de que foi derrotado pelo Wang Fei quando você era mais novo. Deixe-me avisá-lo. É melhor você nunca mais voltar para a família Xu, ou então eu irei pedir para o Wang Fei te bater ainda mais. Depois de escutar as palavras de Xu Xue, Xu Feng repentinamente cerrou ambas as suas mãos, e a comida foi completamente esmagada até virar pó. Uma ventania com ele como núcleo começou a se agitar, e isso arrastava Xu Xue e os outros continuamente para trás. Até Xu Gao tinha dificuldade em resistir. Xu Hongfei. Uma pessoa que humilhou Xu Feng pesado antes. Xu Feng nunca irá esquecer que quando tinha apenas 8 anos apanhou de uma criança de 10 anos, Xu Hongfei, até o ponto que não podia mais se levantar. Xu Feng tinha ficado de cama pela metade de um mês inteiro. A coisa importante foi que mais tarde quando Xu Guiu foi e encontrou Xu Hongfei, até Xu Guiu apanhou feio. Aquilo se tornou um espinho no coração de Xu Feng. Um espinho que sempre seria doloroso se não fosse colocado para fora. Xu Feng levantou sua cabeça lentamente e uma densa e fria aura se espalhou em seus olhos. Ele disse com um tom extremamente frio para Xu Xue: Xu Xue, diga para Xu Hongfei que eu irei retornar para a reunião deste ano. Tenha certeza que ele faça as preparações para se ajoelhar e implorar. E agora, é melhor todos vocês desaparecerem da minha frente, ou então eu irei fazer vocês se arrependerem. Se eles estivessem sob circunstâncias normais, Xu Xue iria retrucar para Xu Feng. Mas agora ela não tinha a coragem para fazer isso. Naquele momento, a aura que Xu Feng estava emitindo era suficiente para fazer suas pernas enfraquecerem e seu corpo tremer. Ela sabia que esse sentimento era chamado medo. No final, Xu Xue não disse nada, virou-se e avançou na floresta da montanha. Quanto a Xu Gao e os outros, eles seguiram rapidamente, porque eles eram o mesmo que Xu Xue, eles eram incapazes de resistir contra a aura de Xu Feng. Depois que Xu Xue e os outros saíram, Xu Feng pegou suas coisas e continuou. Ele sabia que Xu Hongfei não era uma pessoa qualquer. Não apenas ele era o melhor em lutas na família Xu naquele tempo, mesmo hoje, ele estava apenas um pouco atrás de Xu Guiu. Xu Hongfei era da família Xu, e além de Xu Guiu, ele foi a única pessoa que foi capaz de entrar em uma escola de primeira classe. Para ser capaz de ser aceito por uma escola de primeira classe já mostrava seu talento na cultivação marcial. Desde que Xu Hongfei entrou na escola, ele não tinha voltado para a família Xu, então ninguém sabia a força que ele tinha. Entretanto, Xu Feng sentia que esse ano, Xu Hongfei iria retornar. Depois de tudo, seu próprio pai era um dos candidatos. Quanto ao talento de Xu Hongfei, mesmo se ele não tivesse alcançado os 6 graus nível do domínio espiritual, ele estaria pelo menos nos 5 graus nível. Então, Xu Feng deveria aumentar rapidamente sua força e alcançar ao menos os 5 graus nível do domínio espiritual. Ah! Não me toque! Mas antes de Xu Feng andar para muito longe, um grito afiado veio da floresta. Aquela voz pertencia a Xu Xue. Naquele instante, Xu Feng franziu a testa e depois de alguma hesitação ele correu em direção ao som. Ao mesmo tempo, em uma área vazia nas montanhas, uma cena insuportável estava acontecendo. Xu Gao e as outras 9 pessoas estavam tremendo, enquanto estavam com os rostos cheios de medo. Em um espaço vazio no meio, Xu Xue estava sendo abusada por 3 homens. Aquelas 3 pessoas tinham a idade de 20 e poucos anos e seus rostos eram extremamente vulgares. Mas atrás de seus corpos, uma espada de ferro preta estava em suas costas. Eles eram membros da Aliança da Espada. Júnior, não precisa ter medo. Nós não temos más intenções e nós queremos apenas conversar um pouco com você. Um dos homens que tinha o rosto cheio de cicatrizes estava agarrando as roupas roxas de Xu Xue. Uma manga já tinha sido rasgada por ele e revelava a pele branca como a neve dela. Ela é bem branca, eu gosto de garotas macias desse jeito. Os outros 2 também estavam tocando o corpo de Xu Xue.
Seus olhos brilhavam e já tinha até babas escorrendo de suas bocas. Nós somos da mesma escola. Você não está com medo dos Elders punirem você se nos tratar dessa maneira? O rosto de Xuxue já estava cheio de lágrimas enquanto ela lutava sem forças. Júnior, nós estamos protegendo você. Os Elders não irão nem ter tempo suficiente para elogiar a gente, então por que irão ter tempo de nos punir? Está certo, seguir pessoas inúteis como eles irá apenas deixar você em mais perigo. É melhor você nos seguir, e quando a caçada terminar, nós iremos te dar algumas recompensas. Hehe. Já era de noite e os três estavam extremamente solitários. Justo naquele momento, eles encontraram uma pequena ovelha como Xuxue. Como eles poderiam deixar essa chance passar? Senhores, por favor, deixem a senhorita de nossa família ir. Shugao implorava enquanto tremia. Oxe! Antes mesmo de ele terminar sua sentença, um dos membros da Aliança da Espada tirou sua espada de ferro preta, acenou para Shugao, e um vento forte voou em frente do corpo de Shugao. Puff! Depois daquele vento forte, um ferimento que sangrava apareceu em cima das pernas de Shugao e com um puff ele ajoelhou no chão. 5 graus nível do domínio espiritual. Vendo aquilo, os membros da família Shu recuaram de medo. Para ser capaz de usar o vento de uma espada para derrotar Shugao e um golpe, sem dúvidas, o poder era da cultivação dos 5 graus nível do domínio espiritual. Capítulo 19, Eu sou chamado Justiça. Suma daqui agora mesmo e eu deixarei que você viva. Quando aquela pessoa apontou a fria e brilhante espada preta para Shugao e os outros, a intenção de matar foi revelada em seu tom. Quando eles enfrentaram uma ameaça de morte, as pessoas da família Shu e os outros estavam em choque e alguns até começaram a se mover para trás. Embora Xuxue fosse o mestre deles e eles devessem montanhas de favores para a família Shu, suas escolhas foram atualmente bem simples quando a decisão foi relatada com suas vidas. Todos vocês, o coração de Xuxue tinha uma amargura indescritível quando ela viu seus serventes pensando em abandoná-la. Desde pequena, eles eram pessoas que estavam ao seu lado e seguiam todas suas ordens. Ela queria os escaldar e ainda estava tão sem esperanças porque já sabia que não tinha mais forças. Na escola Dragão Ejar ela não tinha influência ou poder e contra as pessoas que ela não poderia ofender, mesmo se ela fosse ofendida, ela poderia apenas suportar já que ela não queria morrer. Oxe! Mas justo quando Xuxue estava aflita, uma sombra saltou da floresta como um monstro e aterrissou em frente de Xuxue. Bang bang bang. Depois de aterrissar, aquela pessoa atacou com a velocidade da luz. Inúmeras pós-imagens de palmas trouxeram a intenção de matar com elas e seguiram em direção às 3 pessoas da Aliança da Espada. Ush ush ush. Quando eles viram uma mudança tão repentina, aquilo surpreendeu os 3 membros da Aliança da Espada. Com as pontas dos pés no chão eles pularam para trás. Eles focaram seus olhares e os 3 descobriram que aquela pessoa que os atacou de surpresa era um jovem rapaz. Mas a pessoa que estava mais surpresa era Xuxue. Ela nunca teria imaginado que quando as pessoas que ela mais confiava tinham pensamentos em abandoná-la, Shu Feng iria estar de pé em sua frente enquanto ignorava sua própria segurança. Quem é você? Você ousa interromper minha boa ocasião. O membro da Aliança da Espada que tinha o rosto cheio de cicatrizes apontou para Shu Feng enquanto gritava com raiva. Você não é qualificado para saber meu nome, mas você pode me chamar de Justiça. Shu Feng levemente sorriu. Justiça. Ah! O homem com as cicatrizes moveu sua espada preta de ferro em suas mãos e inúmeras espadas de vento voaram na direção de Shu Feng. Vendo aquilo, Shu Feng puxou uma de suas palmas e uma força calorosa tirou Xuxue do caminho. Depois daquilo, ele desviou rapidamente e após se desviar do ataque ele correu direto ao homem com cicatrizes e o acertou com uma palma da ilusão. Pirralho, você está procurando a morte. Vendo que Shu Feng até mesmo ousava contra-atacar, os outros 2 membros da Aliança da Espada também pegaram suas espadas de ferro e golpearam Shu Feng com um estilo de espada estranho.
Ush. Não somente Shu Feng não desviou, ele mudou seu estilo de ataque, e todas as 3 palmas da ilusão acertaram ao mesmo tempo as 3 espadas de ferro, fazendo-as colidirem umas com as outras. Clé clé clé. 3 espadas pesadas ressoaram, e as 4 pessoas deram um passo para trás. Mas das palmas de Shu Feng veio um sentimento de dormência. Shu Feng também franziu e sua expressão se tornou mais pesada. Ele sabia que os 3 eram experts dos 5 graus nível do domínio espiritual e eles não tinham usado todos seus poderes. Os membros da Aliança da Espada também franzirão. Eles já descobriram que Shu Feng estava no 4 graus nível do domínio espiritual. Mas quando uma pequena criança era capaz de golpear os 3 deles, isso significava que eles não poderiam subestimar a força dessa pequena criança. Garoto, nós somos completamente estranhos. Você não precisa ofender a nossa Aliança da Espada por algumas pessoas que você não conhece. Está certo, eu vejo que você tem bastante talento. Se você for compreensível, nós iremos dar uma indicação para você se juntar à Aliança da Espada. Eu garanto que seu futuro será brilhante. Vendo que Shu Feng não era fácil de lidar como eles tinham imaginado, os 3 queriam arrastá-lo para sua aliança. Shu Feng não teve reação quando ouviu essas palavras. Mas Shu Xuan instantaneamente ficou mais nervosa. Ela e Shu Feng tinham uma história profunda e Shu Feng nem mesmo tinha razão alguma para ajudá-la. Agora que a Aliança da Espada propôs essas condições, ela realmente estava preocupada que Shu Feng iria deixá-la de lado e a abandonar. Mas ela também sabia que esperar que Shu Feng fosse protegê-la era impensável. Entretanto, o Shu Feng em sua frente era sua única esperança. Aliança da Espada. Eu acho que é melhor chamá-la de Aliança das Bestas. Lixos, como vocês querem me levar para sua aliança? Ah! Shu Feng agressivamente cuspiu no chão. Era óbvio que as pessoas usariam sua verdadeira força desta vez. A espada nem mesmo chegava perto dele, mas o vento sim. Mesmo Shu Feng teve que estreitar seus olhos e tratar aquilo seriamente. O que vocês estão olhando? Vocês não querem sair daqui. Não atrapalhem meu poder de exterminação demoníaco. Shu Feng gritou com Shu Shui e os outros primeiro e apenas então seu corpo se moveu, e com os acenos de suas mãos, inúmeras palmas invisíveis encheram o ar e atacaram as 3 pessoas. Isso é a palma da ilusão, cuidado. Um deles reconheceu a técnica marcial de Shu Feng e ao mesmo tempo em que ele ficou chocado ele mudou seu estilo com a espada. Uma luz fria reluziu, e as 3 pessoas mostraram exatamente as mesmas técnicas e cercaram Shu Feng com isso. Shu Feng. Quando ela viu Shu Feng batalhando com 3 experts dos 5 graus nível do domínio espiritual, as emoções de Shu Shui estavam extremamente complicadas. Ela sabia o que aquilo significava. Significava que Shu Feng estava arriscando sua vida para salvar a dela, e aquele risco certamente custaria a vida dele. Ainda não foi. Justo quando Shu Shui estava hesitando, Shu Feng gritou novamente. Senhorita, vamos. Ao mesmo tempo, as pessoas da família Shu também vieram e levaram Shu Shui para dentro da floresta. Me deixem. Shu Shui arremessou essas pessoas para longe e olhou profundamente para Shu Feng. Vendo que Shu Feng estava cercado por pós-imagens de espadas e fazendo seu melhor para sobreviver, Shu Shui arranjou seus dentes como se estivesse prestes a tomar uma difícil decisão. Saia! Shu Feng gritou mais uma vez. Naquele instante, o corpo frágil de Shu Shui não teve o que fazer além de tremer, e 2 lágrimas caíram dos cantos de seus olhos. Depois de dizer um obrigado, ela voltou para a floresta. Pirralho, você se atreve a interromper minha boa ocasião. Eu irei te aleijar hoje. Vendo aquele pedaço de carne que estava bem em frente suas bocas escapando, os 3 queimaram de raiva. As pontas de suas espadas estavam todas maradas em partes críticas do corpo de Shu Feng e eles queriam matá-lo. Isso irá depender de sua força. Embora o rosto de Shu Feng mostrasse que ele estivesse aguentando, ele também sentiu a pressão. Contra 3 pessoas que eram um nível inteiro acima dele, realmente o deixou tenso.
Aquelas 3 pessoas, embora não serem pessoas extraordinárias, não apenas as espadas em suas mãos eram fortes, as técnicas marciais que eles cultivavam fazia com que aquelas armas afiadas em suas mãos fossem usadas ao extremo. Em adição com os 3 combinando seus poderes, Xu Feng tinha alguma dificuldade enquanto batalhava contra eles. A coisa mais importante era que Xu Feng não queria expor seus 3 estilos de trovões, então ele decidiu que ele não queria mexer mais com eles. Ush. Pensando nesse ponto, Xu Feng fingiu um movimento, então saltou para o ar e saiu feito um raio do cerco dos 3 homens. Vocês, 3 lixos, tentem me pegar. Depois de sair do cerco, Xu Feng tirou sarro deles e sorriu, então saltou para a floresta como um macaco. Quer escapar? Cassino. Vendo que Xu Feng estava escapando, como essas 3 pessoas poderiam o deixar ir? Eles rapidamente começaram a caçar Xu Feng. Mas eles continuavam a subestimar Xu Feng. Embora eles tivessem usado seus poderes espirituais ao máximo e todos os tipos de técnicas marciais, eles não tinham chance de caçá-lo. Havia sempre uma distância entre eles. Capítulo 20 – O Cemitério dos Mil Ossos. Droga! Esse cara é a reencarnação de algum macaco. Como ele é tão rápido? Esse garoto não é normal. Ele tem tanta força mesmo sendo tão jovem e ele pode escapar da nossa formação de espada. Ele deve ter um talento extremamente alto. Está certo? Essa é a primeira vez que eu vejo alguém utilizar a palma da ilusão naquele nível. Se ele continuar a se desenvolver, ele será completamente incrível. Por causa disso não podemos deixá-lo sair desse lugar vivo ou então ele irá causar infinitos problemas. Quanto mais os 3 entendiam a força de Xu Feng, mais frios eles se tornavam. Eles lentamente já tinham decidido matar Xu Feng na montanha das medicinas espirituais. A velocidade dessas 3 pessoas são muito altas, eu não posso nem me livrar deles. Ao mesmo tempo, Xu Feng estava sem palavras pela força daquelas 3 pessoas. Embora sua força fosse mais alta que as pessoas do mesmo nível que ele, contra pessoas que eram um nível inteiro mais alto o fazia se sentir um pouco fraco. Mas felizmente, Xu Feng tinha muita energia espiritual em seu dantian. Ele acreditava que se ele continuasse correndo, os 3 iriam parar de caçá-lo por causa de sua estamina. Entretanto, Xu Feng estava considerando outro problema. O poder da Aliança da Espada não era pequeno. No futuro, depois de deixar a Montanha das Medicinas Espirituais, iria ser problemático se esses 3 usassem o poder da Aliança da Espada para causar algum mal contra ele. Esse era o porquê de Xu Feng estar hesitando se ele continuava a correr ou se ficava lá. Ou em outras palavras, se ele iria mostrar seus 3 estilos de trovões e silenciar as 3 pessoas ou ele não iria fazer absolutamente nada e correr. Mas no fim, ele desistiu daquele pensamento. Depois de tudo, matar pessoas da mesma escola era um grande crime, e se algum vestígio fosse descoberto, havia a chance de toda a família Xu ser afetada também. Mas justo naquele momento, Xu Feng descobriu para seu espanto que raios apareceram em toda a sua volta. Porque o céu já estava escuro, quando raios de luz apareceram, eles pareciam anormalmente deslumbrantes e eles eram extremamente estranhos. Isso é. Aquela luz se tornou mais forte, e iluminou a floresta como se fosse dia. Mas o que surpreendeu Xu Feng eram as inúmeras quantidades de ossos brancos que o cercavam. A vasta área de ossos brancos estava empilhada densamente na floresta. Eles eram ilimitados como se fosse um oceano. Aqueles ossos eram muito especiais. Não apenas eles eram tão brancos quanto jade, cada osso estava emitindo uma aura pesada. Xu Feng teve um sentimento chocante enquanto ele era pressionado por inúmeras horas como aquelas que estavam empilhadas uma em cima da outra. Seus passos ficaram mais pesados e todo seu corpo perdeu a força. O que é esse lugar? Xu Feng estava muito surpreso. Os ossos especiais não eram propriedade de uma pessoa comum, o que significa que os proprietários dos ossos brancos deveriam ser mestres.
Depois de alcançar certo domínio na cultivação, uma pessoa poderia morrer sem que seus ossos deteriorassem. Não apenas eles eram tão brancos como jade, eles ainda continham certa quantidade de pressão para deter as outras pessoas. Havia coisas que Xu Feng não podia entender. Não apenas ele não entendia de onde tantos experts vinham, como se isso estivesse além do senso comum e para tantos ossos brancos aparecerem aqui, a montanha das medicinas espirituais era uma terra proibida. Todos os dias virtualmente os elders patrulhavam a montanha. Como eles poderiam deixar tantos ossos aqui e não se importarem com eles? Além de surpreso, Xu Feng estava começando a entrar em pânico. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais isso não parecia estar certo. Quanto mais ele continuava a pensar sobre isso, mais calafrios ele sentia em sua espinha. Depois de tudo, ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando caiu em uma armadilha em uma área da floresta tão escura, é claro que ele iria sentir medo em seu coração. Isso é. Repentinamente, os olhos de Xu Feng se alargaram. Ele descobriu em choque que havia uma pessoa bem longe caminhando tranquilamente nos ossos brancos. Ele podia ver vagamente que era um homem de idade. O velho homem era tão branco quanto a neve. Ele estava usando um manto azul, e sob o manto havia uma marca de 8 trigramas. O velho homem estava segurando um cabo de vassoura bastante estranho que estava voando em sua mão. O velho homem estava sorrindo e ele estava andando lentamente em direção de Xu Feng. Ele não estava nem um pouco afetado pelos ossos brancos. Mas o que mais chocou Xu Feng foi a pele do velho homem, que era como jade, e o fraco brilho que seu corpo estava emanando. Aquele tipo de aura especial era como um santo descendo ao mundo. Lorde. Esse é o cemitério dos 1000 ossos das lendas. Justo naquele momento, as 3 pessoas da Aliança da Espada também chegaram. Entretanto, eles não tinham mais a intenção de atacar Xu Feng porque eles estavam completamente espantados com a cena diante de seus olhos. Comparado ao pânico de Xu Feng, uma palavra estava claramente escrita nos rostos daquelas 3 pessoas. Medo. Cemitério dos 1000 ossos. Que tipo de lugar é esse? O coração de Xu Feng se contraiu, e apenas com aquele nome, isso o fez se sentir inseguro. Droga, pirralho, você matou a todos nós. Você atualmente nos trouxe para um lugar como esse. Esse cemitério dos 1000 ossos é um lugar perigoso. Aquele cara cheio de cicatrizes disse com uma voz trêmula. Lugar perigoso. Está certo? É realmente um lugar perigoso. Não, é uma lenda. Uma das lendas da Montanha das Medicinas Espirituais. De acordo com as lendas, existe um cemitério dos 1000 ossos que é irreal, que ninguém consegue localizar, e que aparece na Montanha das Medicinas Espirituais aleatoriamente de tempos em tempos. Mas esse lugar é absolutamente aquele lugar perigoso. As lendas dizem que aqueles que pisam dentro desse lugar nunca irão retornar vivos. E as pessoas que sobreviverão a isso, suas vidas irão se tornar insanas. Eu nunca iria ter imaginado que essa lenda assustadora fosse verdade. Nós pisamos dentro do cemitério dos 1000 ossos. Os outros 2 também estavam extremamente temerosos. Enquanto eles falavam algumas palavras sem sentido, isso mostrava o medo que eles sentiam dentro de seus corações. Se eu puder perguntar, esse é realmente o cemitério dos 1000 ossos? Xu Feng lançou seu olhar em direção ao misterioso velho homem que estava segurando um estranho cabo de vassoura voador. Embora ele não pudesse sentir nada do corpo do velho homem, apenas olhando para seu exterior, Xu Feng podia dizer que ele era extraordinário. Sem dúvidas, ele deve ser alguma pessoa famosa na escola Dragão Ejar. Mas a coisa que confundiu ele foi que o velho homem estava obviamente olhando para ele e não abriu sua boca para falar. Com os cantos de sua boca, ele formou um sorriso estranho. Oi, com quem você está falando? Droga, pirralho, não tente nos enganar. Mas, a coisa inesperada foi que depois de escutar Xu Feng chamar o velho homem, os rostos dos 3 membros da Aliança da Espada imediatamente se tornaram pálidos sem nenhum traço de cor. Você não pode ver que eu estou falando com essa pessoa.
Shu Feng apontou para o misterioso velho homem que estava próximo. Que pessoa! Seu pirralho, você realmente está procurando pela morte. Aquele homem cheio de cicatrizes segurava a sua espada e realmente queria atacar Shu Feng. Não se importe com ele. Tem alguma coisa errada com esse cara e nós deveríamos sair rápido desse lugar. Mas antes mesmo de deixá-lo atacar, os outros dois puxaram seus ombros e começaram a arrastá-lo para o caminho de onde eles tinham vindo. Xi. Mas bem naquele momento, um barulho de estourar os tímpanos veio de todas as direções. Aquele barulho era muito estranho, extremamente aterrorizante, e era como se milhares de almas estavam se lamentando e gritando sobre injustiças. Ao mesmo tempo, Shu Feng chocado descobriu que todos os ossos brancos em sua volta estavam emitindo um gás verde escuro que estava flutuando e aqueles barulhos estranhos vinham dos gases. Mas a coisa que fez Shu Feng mais inseguro era que aquele estranho gás verde escuro estava flutuando em sua direção e dos outros.